Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Aleluia. Nós reiteramos as palavras de boas-vindas a todos aqueles que celebram Deus conosco nessa casa de oração, bem como aqueles que estão à distância, mas estão também celebrando conosco. Que Deus em Cristo vos abençoe. E nós estamos nesse mês, de maneira especial, dando ênfase à família, mostrando o quanto Deus ama, o quanto Deus quer que as famílias estejam fortes, estejam bem, estejam unidas. Aleluia. E que Deus possa estar a cada dia abençoando a tua casa, abençoando a tua família. Glória a Deus. Meus irmãos, nós queríamos reforçar um aviso que já está rodando nos grupos, como parte da programação desse mês. No próximo sábado nós teremos um encontro aqui com os casais. Queremos reunir todos os casais e que você priorize estar aqui conosco. Próximo sábado, a partir das 19 horas, teremos um encontro de comunhão, um encontro de bate-papo, de descontração, mas também de ministração de Deus sobre a vida dos casais. Então, eu sei que nem sempre é fácil para se desvencilhar, né? Principalmente quem tem alguns compromissos, família, mas é importante, não acontece sempre. Então, na verdade, já faz um tempinho, e nós gostaríamos de ver os casais participando conosco. E os irmãos já viram as informações lá no grupo, é só colocar o nome do casal. Nós estamos pedindo uma taxa de R$20 para alguma coisa que nós temos preparado lá para o dia, tá? É um preço bem acessível, e aí venha, participe conosco. Então, se você ainda não colocou o nome, sair lá, você já vai e coloca o nome na lista. Se porventura você não está no grupo da igreja, entre em contato com um casal da igreja, qualquer um, né? E vai então conseguir colocar o seu nome ali. E se você é da igreja, na verdade deveria estar com o nome no grupo, né? Para acompanhar as informações. Mas vai ser uma bênção. Então, esteja ligado nessa programação. Glória a Deus. Nós faremos uma leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 8. Livro de Êxodo, capítulo 8. Leremos os versículos 8, 9 e 10. Êxodo, capítulo 8, versículos 8, 9 e 10. E a partir desse episódio, Deus vai falar aos nossos corações nessa noite e vai ministrar cura para as nossas famílias. Eu convido você que pode, mais uma vez, colocar-se em pé, em reverência ao Deus da palavra. O texto diz: E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: a honra de dizer-me quando devo orar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs, e sobre apenas aos que estão no Nilo, e sobre apenas os que estão no Nilo,
E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, tudo o que nós encontramos na tua palavra é poderoso para mudar as nossas vidas. Tudo que está registrado na tua palavra é bênção para a nossa edificação. E nesse mês, ó Deus, quando nós estamos dando uma atenção mais que especial às famílias, à edificação, ao ensino, ao fortalecimento, à cura em meio às famílias, que o Senhor use a tua palavra nessa noite como bálsamo, que o Senhor use a tua palavra como remédio necessário, que o teu Espírito Santo possa agir como médico, aplicando nas nossas vidas, e que nós, ó Deus, possamos então estar multiplicando essa cura no meio do nosso lar, compartilhando a tua palavra, compartilhando o que aprendemos. Ó Deus, o nosso desejo, e sabemos que o Senhor aprova, é que as famílias estejam mais fortes para resistir tantas investidas. Nós te louvamos porque o Senhor tem colocado à nossa disposição tudo o que é necessário para que a nossa família viva melhor e seja mais saudável. E é desta forma que nós recebemos mais essa palavra nessa noite. Que o Senhor trate conosco como queres. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quando alguém da tua família está doente, está sofrendo, se depender só de você, você abrevia o sofrimento dessa pessoa ou prolonga? Não há pegadinha no que eu estou falando. Depender de você. Alguém da tua casa está sofrendo. Se você tem um poder, você vai prolongar esse sofrimento ou você vai abreviar esse sofrimento? O normal é dizer: pastor, se depender de mim, nem começava a sofrer. Mas já que o sofrimento veio, se o normal diante daquela situação é passar um mês sofrendo, eu fazer de tudo para passar uma hora, um dia, um menos possível. Isso é o que se espera de alguém que ama. Agir para minimizar, agir para atenuar o sofrimento que vem sobre a família. Você não pode imaginar alguém dizer que ama alguém, alguém dizer que ama a esposa, que ama o esposo, que ama os filhos, que ama os pais. E quando o sofrimento chega, ao invés de ajudar a abreviar o sofrimento, a pessoa fica abanando o sofrimento para o sofrimento prolongar, irmão. Pois é, mas às vezes na prática, se não tivermos cuidado, é assim que estamos fazendo. Meus irmãos, não dá para impedir que ocorram situações de sofrimento em meio à família.
Não dá para imaginar que uma família vai existir aqui na terra e durante a sua existência não vivenciará nenhuma situação de sofrimento. Faz parte. Mas é absurdo quando uma atitude nossa, ao invés de abreviar, está prolongando o sofrimento na família. E muitas situações de dor, muitas situações de tristeza, muitas situações de sofrimento na família permanecem por mais tempo por causa da atitude de insensatez de membros da própria família. Vocês já deveriam ter superado isso. Mas alguém ou mais de um está agindo para que o sofrimento permaneça. Ou consciente ou inconsciente. Olha essa história que nós conhecemos tão bem. Deus está punindo as famílias do Egito, os lares no Egito, as casas no Egito, e está impondo sofrimento. Aquelas pragas que vieram sobre o Egito. Às vezes nós lemos tão rápido a passagem que nós não nos damos conta de como é que ficaram as famílias no meio de tudo aquilo. Como ficaram as crianças no Egito, diante daquelas pragas. Como ficaram as mães, como ficaram os pais. Esse fragmento de texto mostra quando a segunda praga foi lançada sobre o Egito. A praga das rãs. E o texto diz que Deus fez subir sobre o Egito uma praga de rãs. E as rãs estavam em tudo que era lugar no Egito. Eu acho, irmão, que uma pessoa... Eu sei que tem gente que tem fobia por algumas coisas, né? Uma lagarta, a pessoa já... né? Uma barata já... Ah, pastor, uma rã... Eu não estou falando de uma rã. Eu estou falando de... Em tudo que é lugar que tu imagina, tinha rã. É na rua, é em casa, era na cama. Tu ia cozinhar alguma coisa, tinha rã na panela. Irmão, não tinha o que ser feito, era rã em tudo quanto era lugar, pulando, e gente desesperado, e gritando. Eu vou dizer uma coisa, você tinha pânico, morreu. Se tinha pânico de uma... Eu acho que alguém está aqui dizendo, misericórdia, eu lá no Egito, eu tinha batido as botas naquele dia. Foi muito desespero. A única coisa que eu admiro a praga aqui, ela que era democrática. Não teve uma casa, não teve uma família. Porque na casa do faraó, no palácio do faraó, coitado dos escravos lá, tangendo rã, e do meio para o fim não tinha mais força, né? Porque entrava por tudo quanto era lugar. Como é que é dormir um negócio desse? Eu acho que ninguém dormia, irmão. Ninguém apagava a luz. E era menino gritando e não sabia quem gritava mais. Se era menino, se era mãe. Um desespero só. Um desespero só. Mas vejam, no meio dessa tragédia toda, o faraó sabe o que pode abreviar. Ele sabe o que pode resolver.
Ele sabe que pode acabar com o sofrimento na casa dele, na casa dos comandantes dele, na casa dos príncipes, na casa dos pobres. Ele sabe como acabar com o sofrimento na família. E ele começa a agir. Ele chama Moisés e Arão. Ele diz: está muito sofrimento aqui. E eu gostaria que vocês rogassem ao Deus de vocês para que retirasse essas rãs. Nós não suportamos mais. Ninguém aguenta mais tanto sofrimento. E Moisés e Arão dizem: estamos aqui, Faraó. Aguardamos um comando. É só você dizer para a gente orar, que nós vamos começar a orar e o sofrimento vai cessar. Quando você quer que a gente ore? Irmão, e no versículo 10 ele diz: amanhã. Amanhã. Eu queria imaginar se, eu sei que ela também não tinha muito poder, mas se a mulher dele estivesse do lado dele, amanhã, quer dizer que nós vamos passar com esse terror mais um dia. O filho gritando: papai, amanhã nós vamos dormir, nós vamos ficar nesse inferno mais uma noite. Por quê? Por quê? O que explica esse tipo de acontecimento? Esse tipo de atitude? Porque algumas pessoas vão agindo, irmãos, e impondo um sofrimento dentro da família, quando uma atitude poderia resolver, quando um comportamento mudado poderia ser a solução de tudo, e a pessoa está sofrendo junto ali, mas não, mais na frente. Tem muitas famílias que estão sofrendo por isso, por uma atitude que a pessoa sabe que precisa tomar e fica empurrando depois. E é mais uma semana de sofrimento, é mais uma noite de medo, é mais um mês de tristeza. E é sobre isso que o Senhor vai nos levar a refletir nessa noite. Sobre algumas atitudes que prolongam o sofrimento na família. Alguns comportamentos que prolongam o sofrimento dentro da nossa casa. E talvez algum dia você vai ter que sentar com alguém e dizer: olha, você está agindo como Faraó. Você podia resolver essa situação hoje aqui, e você está fazendo como ele. Uma primeira coisa, irmãos, que você percebe na vida de muitas famílias, que faz com que situações que poderiam ser resolvidas, dores que poderiam ser minimizadas, sofrimento que poderia ser erradicado, e ele está se prolongando, sabe por quê? Por causa de orgulho. Por causa de orgulho. O Faraó sabe o que ele precisa fazer para cessar o sofrimento nas famílias, inclusive na dele. Mas está com orgulho ferido. Aqueles dois homens entrando no palácio. Quem é Moisés? Um dia desse estava aqui com a gente. Não é mais autoridade do que eu. Não ganha mais do que eu. Não é mais importante do que eu. Quem é ele para achar que ele vai dizer alguma coisa? E está com orgulho ferido. E não se dobra. Tem uns que dizem: pode dar o sangue no meio da canela, eu não mudo. E está todo mundo sofrendo. Ao invés de decidir com a razão,
Está deixando o orgulho comandar. Irmão, se não mata, mas adoece. Orgulho pode adoecer. E tem gente que é doente de orgulho. Não reconhece, não dá o braço a torcer, não recua. Ainda dizer, não vou baixar minha crista. Pois é, vai arrebentar tudo. Irmãos, algumas doenças, a porta é o orgulho. A pessoa está lá, não recua uma vírgula. O orgulho é a vitória do que é menos importante sobre o que é mais importante. Um sentimento mesquinho, um sentimento pequeno, um sentimento danoso, ele se torna mais importante do que a paz dentro de casa, do que a comunhão, do que a alegria. Pegou aquele orgulhozão e botou dentro de casa aqui. O que mais você vê, irmão? Eu não vou pedir desculpa. Eu não vou. Dorme enfesado, parecendo um bicho, né? Tá para explodir o bicho aqui do lado. Mas não pede. Tem pesadelo de noite. Não. E não tem hora que levanta, fica. Custa nada. Mas o orgulho está no comando, irmão. Está no comando. Sabe que tem que pedir perdão, mas o orgulho não deixa. Poderia estar vivendo bem melhor na família, poderia ter uma relação bem melhor com os filhos, poderia ter um relacionamento conjugal mais saudável, mas é orgulhoso e está impondo um sofrimento, é uma tortura. Eu acho que ele até pensava em, mas quando ele olha para a cara de Arão e Moisés, sobe uma coisa ruim e ele empaca de novo. Meus irmãos, esse não é um sentimento que pode estar comandando as nossas vidas. Nós precisamos lutar contra ele. Mas às vezes ele vai crescendo de maneira sorrateira. Olha as características de alguém que é orgulhoso, que é dominado pelo orgulho. Não reconhece o erro. Você vai, a pessoa fica, mas não reconhece o erro, irmão. Tem sempre uma desculpa para os próprios erros. O tempo todo se justificando. Não aceita ser repreendido pelo erro. Está errado. Às vezes a atitude de se exasperar já é uma forma de bloquear para você não chegar e não falar nada. Como é que você vai ter uma convivência saudável numa família com uma pessoa que está agindo dessa maneira? O faraó está errado, mas ele não aceita, ninguém pode dizer que ele está errado. Quantos relacionamentos estão doentes só por causa do orgulho? Gente que há muito tempo não participa de uma reunião da família. De uma reunião da família. Eu não vou. Tu vai, eu não vou. Só por causa de orgulho. Está todo mundo lá e ele está como o irmão do filho pródigo. E nessa festa eu não participo. Ainda se sente rei, porque já deu a palavra, não volta atrás.
Não pede perdão só por orgulho, está atraindo sofrimento para a família só por orgulho. Deixar-se dominar por orgulho, meu irmão, é prolongar o sofrimento na família. Mas olha uma segunda coisa, irmãos, que está fazendo com que muitos lares a dor permaneça. Adiar o que tem que ser feito hoje. Adiar aquilo que precisa ser feito agora, nesse momento. Irmão, se livrar daquelas anjas era uma necessidade urgente? Era ou não era? Era. Era uma necessidade urgente. Aquilo tinha que parar naquele momento. O faraó tem a oportunidade, está diante de Moisés e Arão ali. É só você dar um comando. Ele disse, não, deixa para amanhã. Ele resolve adiar. Ele resolve adiar. E é uma das coisas que mais atrapalha o nosso relacionamento familiar. É uma das coisas que mais atrapalha, sabe, a vida da nossa casa. São coisas que nós temos que fazer agora. Não dá mais para deixar para frente. Já doeu muito, já machucou muito, já causou muito problema. Nós temos que resolver isso. Não, vamos deixar para depois. E vamos ficar mais uma noite com a Hannah dentro de casa. Vamos ficar mais uma noite com esse terror. Vamos ficar mais uma noite com... Não posso contar a história toda, porque em tempo de transmissão a gente tem que limitar. Essa semana a gente estava lá em casa e de repente chega uma mensagem no celular de Renilde. E uma situação inesperada, uma situação constrangedora, uma situação que tu fica dizendo, meu pai, e como é que eu não imaginava que uma pessoa tivesse coragem de fazer isso. E a gente é que fica com vergonha. E ela começou a se consumir com aquele negócio, e começou, e o que eu faço? E isso, aquilo outro, não vou mais atender não. Não vou mais, eu vou até desligar o celular. Eu digo, não vai adiantar. Até porque a gente percebeu a insistência. E vai, e fica, e começa. Eu digo, rapaz, vamos resolver essa parada agora. Não adianta, eu não vou deixar isso para tarde. Eu vou deixar isso aqui para a noite. Irmão, a paz da gente tem que estar acima de tudo. Não tem preço, não. E tem horas que a atitude tem que ser tomada na hora. Vamos aqui. E mesmo que isso aqui nos custe alguma coisa, porque na hora nos custou algum valor aquilo ali. O valor que isso vai nos custar não é nada perto da paz no nosso lar. Aleluia. Glória a Deus. E a gente chegou e tomou umas duas atitudes. Faz isso, pronto. Tá bom. Se a gente ficasse com esse negócio aqui, isso aqui ia ficar tomando conta, ia ficar na mente, ia ficar no coração, ia ficar... E daqui a pouco nós estávamos com a nossa paz diária comprometida. Mas às vezes é o que nós fazemos, irmãos. Está deixando para depois. Adiando aquilo que precisa fazer logo. Irmãos, tem coisa na vida que não é para adiar. Não pode ser adiado. Se você tem que fazer, faz logo. Perdão não é coisa que se adie. Se a palavra de Deus está te inquietando para pedir perdão, é para pedir perdão logo, não é para pedir perdão amanhã, não é para pedir perdão quando der, é para pedir perdão logo. Porque a Bíblia diz que isso age como verdugo na alma. Uma pessoa que retém o perdão, uma pessoa que tem dificuldade de pedir perdão. A Bíblia usa a expressão verdugo. Verdugo é aquele que açoita, sabe? A pessoa está ali na prisão e ele fica assim, ó, batendo, fica açoitando a alma. Fica passando por angústia.
É preciso fazer logo. Confissão de pecado não se adia. Se eu pequei, se eu obedeci ao meu Deus, eu vou me programar agora para quando eu for pedir perdão. Daqui um dia, depois, outra hora, amanhã. E você abriu uma brecha espiritual terrível para ser aterrorizado pelo inferno na tua vida. Você ficou vulnerável espiritualmente, simplesmente porque não tem a humildade de dizer: Senhor, me perdoa, de se prostrar. Quanto sofrimento o filho pródigo poderia ter evitado. Não era preciso chegar lá na pocilga, irmão, para poder cair em si. Eu vou ter que me arrebentar todo para reconhecer o erro, para pedir perdão, para mudar de atitude. Sabe, quanto mais nós prolongamos, mais nós veremos o sofrimento como nosso companheiro. É triste ver uma pessoa que você fala o evangelho para ele e lança o desafio da conversão e ele diz: depois. Você fala para a pessoa sobre aceitar Jesus, ele diz: numa próxima oportunidade. Ele tem noção da sandice, da loucura. Você dizendo para o Senhor: depois, em outra ocasião. Eu fico imaginando a pessoa desviada, afastada do evangelho. Ela ouve a palavra, ela sabe que o Espírito Santo de Deus está falando com ela. E aí sai do culto e diz: quem sabe num próximo culto. E vai ficar nesse terror, vai ficar nesse sofrimento, vai ficar dando margem para o inimigo. Mas é uma coisa terrível. O inimigo vai fazendo isso, as pessoas ficam adiando, colocando para uma próxima oportunidade. Irmãos, uma decisão que nós tomamos hoje pode nos poupar de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia. Mas lamentavelmente às vezes nós estamos causando dor dentro da nossa própria casa, porque atitudes que nós já temos consciência dos males que está nos causando a nossa família, e nós ficamos empurrando, nós ficamos adiando, nós ficamos, comprometendo o nosso lar. Quantas pessoas que são dependentes, que são viciadas, e sabe que se não sair, vai estar provocando a destruição sua, mas a destruição também dos relacionamentos, comprometendo a vida de quem ama. E a pessoa chega e diz: não, depois. Até quando você aguenta sofrer? Até quando você se coloca na condição de agente causador do sofrimento na tua causa? Porque é uma atitude que você insiste em não mudar. Comportamentos danosos. A pessoa sabe que aquilo não está fazendo bem ao relacionamento. Você precisa mudar a maneira como você fala com a sua família. Você precisa medir as palavras que são lançadas dentro da tua casa. Você precisa deixar de ser tão grosseiro, de ser tão desagregador.
Mas às vezes as pessoas ficam, não, com o tempo. Mas uma terceira coisa, irmão, que é terrível e que faz com que muitas vezes a gente prolongue situações que poderiam ser resolvidas, é a dureza de coração. É a dureza de coração. A Bíblia diz que o faraó foi fechando o coração para o que Deus falava. Ele foi endurecendo o coração. Sabe o que eu acho mais curioso aqui? É que o endurecimento do coração do faraó era seletivo. Não, o coração dele não era duro para tudo. Era duro para as coisas de Deus. Porque quando os assessores dele vinham e falavam, o comportamento era um. Quando ele chamou os magos dele para vir participar da situação, agora quando era Deus que falava, irmão, o coração daquele homem fechava. Ele estava disposto a ouvir muita coisa, menos aquilo que vinha do Senhor. Mas às vezes nós encontramos assim no meio da família. Rapaz, o coração não é duro quando liga uma TV, quando está de frente de um celular, não é duro quando lê qualquer coisa, quando os amigos vêm e falam uma coisa. Agora, quando é coisa de Deus, por que isso? Essa dureza de coração. Os conselheiros falavam, ele ouvia. Deus falava, ele ignorava. Os feiticeiros falavam, ele acreditava. Deus falava, ele não dava importância. E por isso ele está sofrendo, a família está sofrendo, os lares estão sofrendo. Mas muita gente, irmão, está impondo o sofrimento da família por causa da dureza do coração. Sabe? Que não é a vontade de Deus que proceda daquela maneira. Conhece os ensinamentos da palavra. Não é mais uma questão de ser ensinado. Não é mais uma questão de ouvir. É quebrar a dureza do coração. Porque continua desse jeito. Sabe o certo, mas faz o errado. Isso vai impondo sofrimento à família. Presta atenção uma coisa. Toda vez que o ser humano endurece o coração para os ensinamentos de Deus, o sofrimento lhe fará companhia. O sofrimento, irmão, será o seu hóspede. Não quer andar com os conselhos de Deus, vai andar com o sofrimento. E eu não estou jogando praga em ninguém, não. Eu estou dizendo o que a palavra nos ensina. É só isso. É uma questão de escolha. Não quer ouvir, não quer acolher a palavra de Deus, vai acolher o sofrimento. Porque fica menosprezando, ouve a palavra, ouve Deus pregando, sabe que aquilo não é comportamento que Deus aprova, mas age dessa maneira, está chamando o sofrimento para estar instalado na tua vida. Irmão, dureza de coração só agrava. Só agrava. Olha a loucura que o faraó fez. Ele está com o coração tão endurecido que quando ele olha para Moisés e aquele tanto de rã, eu acho que até para conversar era uma luta, e rã em tudo quanto é lugar, e Moisés está dizendo que ele tinha que abrandar o coração para Deus, e ele está dizendo, não, isso aí é nada, você quer ver uma coisa? Aí ele chama os feiticeiros dele, para os feiticeiros fazer a mesma coisa, mas só, já tinha muita rã. Aí os feiticeiros dele invocam do capeta mais rã. Ficou bom agora. Tu já estava achando pouco, agora dobrou o número de rã. Resolveu? Dobrou o sofrimento.
É isso que faz a dureza do coração. Você não ouve, vai dobrar a dor, vai dobrar o sofrimento, vai dobrar a tragédia, porque só uma coisa para você abrandar, irmão, é quebrantar o coração diante do Senhor. Aquela praga durou 7 dias. Eu fico imaginando, não é nem um dia, irmão, uma hora naquele desespero, dura 7 dias. Porque uma pessoa que poderia ter tido uma atitude para abreviar, uma atitude para acabar com aquilo tudo, não aceitou e ficou impondo o sofrimento. Chegava em casa, via os filhos chorando, sabe, irmão? Mas é como se outras coisas estivessem ocorrendo. Não, é a tua atitude, é o teu comportamento. Isso nos faz refletir sobre as atitudes que temos tido, se elas estão abreviando, se elas estão minimizando, se elas estão trazendo alívio, se elas estão construindo um ambiente mais saudável, um ambiente mais prazeroso, ou se as nossas atitudes estão causando ainda mais dor dentro de casa, se estão causando mais sofrimento. Você pode hoje dizer assim, mas eu vou me agarrar ao meu orgulho e eu não vou mudar. Porque você vai passar mais uma noite, mais 2 noites com as rãs, te atormentando. Mas você pode dizer, Senhor, nessa noite eu quero tirar esse sentimento ruim do meu coração. Eu tenho dificuldade de reconhecer o meu erro. Eu tenho dificuldade de pedir perdão. Eu tenho dificuldade de voltar atrás numa decisão. Eu tenho dificuldade de reconhecer meu erro, mas isso não tem sido saudável para mim, para o meu lar, para a minha família. Isso não é exemplo que eu tenha, que eu queira dar para os meus filhos. Pede perdão, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você pode endurecer o teu coração e mais uma vez sair daqui como se a palavra não tivesse sido para você, como se Deus não tivesse falado com você, e prolongar o sofrimento na tua vida. Mas você pode dizer nessa noite, eu me liberto disso. Eu quero que meu coração seja terra fértil para a palavra do Senhor, para o mover do Espírito Santo. Eu não quero ser a causa de nenhuma dor a mais no meu relacionamento com minha esposa, com os meus filhos, com os meus netos, com os meus irmãos, com os meus pais. Mas eu quero que o Senhor trate comigo, para que um coração tratado ajude outro a se curar. Que Deus nos dê sabedoria para entender que a sua palavra tem o melhor para que vivamos bem do seio da nossa família. Não prolongue sofrimento no teu lar. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. E vamos orar nesse momento. E se durante a oração ou durante a mensagem alguma coisa o Senhor tocou no teu coração, faz um propósito com Ele nesse momento. Um propósito de mudar. Um propósito de novas atitudes. Um propósito de deixar tudo aquilo que tem atrapalhado, sabe, a paz no teu lar e naquilo que depende de você, Senhor, naquilo que depender de mim. Eu nunca quero ser aquele que cause incêndio, mas aquele que apague incêndio. Eu não quero ser aquele que semeia discórdia, mas aquele que traga a paz. Eu não quero ser aquele que fere, mas aquele que vem ajudar a curar. Nosso Deus e Pai,
Senhor, a tua palavra nessa noite nos leva a um autoexame, a examinar aquilo que falamos, aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer, aquilo que o Senhor já falou conosco e nós ainda não demos uma resposta satisfatória. Nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, que esta palavra possa estar produzindo transformação, possa estar produzindo mudanças profundas, possa estar, ó Deus, trazendo a alegria de volta para lares aqui, trazendo a reconciliação, trazendo, ó Deus, uma caminhada diferente, uma caminhada aprovada por Ti. Muito obrigado por essa palavra, Deus. E que as famílias estejam sendo curadas com a ministração do Teu poder, da Tua palavra, do Teu ensino santo. É o que nós oramos com fé e Te pedimos em nome de Jesus. Amém, aleluia. Meus irmãos, ainda nesse mesmo sentido, se há alguém aqui nessa noite que está conosco, e o Espírito Santo de Deus toca no teu coração para tomar uma decisão para Jesus, você sentiu o desejo, a necessidade de aceitar Jesus ou se reconciliar com o Senhor, nós queremos orar por você nessa noite. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Nós já temos conversado com a nossa irmã e ela veio dizendo: eu preciso fazer a minha reconciliação, né? Glória a Deus, né? E dar um basta em muitas coisas. E nós louvamos a Deus por isso nessa noite. Há mais alguém para se reconciliar com o Senhor? Há mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, né? É o Thalisson, não é? Deus abençoe. Tu é que é irmã da Adna, é? Exato, glória a Deus. Olha o Felipe aqui. Meu querido Felipe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que sentiu esse desejo, tão somente tocado pelo Senhor? Nós vamos abençoar essas vidas, mas a Elisa queria se congregar aqui, é isso, Thales? Então, vem aqui, nós vamos orar por ela, né? E o casal já está, né, frequentando e gostaria de estar. Então nós vamos orar por eles. Nós vamos orar por esses nossos irmãos aqui. Uns que estão dando passo nessa noite de renovação, de fé, de compromisso. A igreja precisa abraçar esses irmãos, abençoá-los, mas ajudá-los em suas lutas. Vida cristã, vida de desafios. Todo dia é uma guerra, todo dia uma batalha, de vários tipos, de várias naturezas. E a igreja precisa estar andando de mãos dadas, apoiando uns aos outros. Vamos abençoar cada um desses irmãos aqui nessa noite. Nosso Deus e Pai, vê os teus filhos aqui no altar, se rendendo a Ti humildemente, clamando a Deus pelo Teu perdão, clamando a Deus pela Tua misericórdia, clamando a Deus pela Tua cura. Que o Senhor possa estar sarando os corações feridos aqui. Que o Senhor possa estar limpando a mente. Que tudo aquilo, ó Deus, que andou incomodando, tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo andou semeando, que caia por terra em nome de Jesus. Que seja uma noite, ó Deus, de levantar. Que seja uma noite, ó Deus, de firmar os passos, de uma trajetória de caminhada mais firme. Que os aprendizados estejam no coração, e o Senhor que os trouxe aqui, o Senhor vai continuar cuidando, o Senhor vai continuar renovando as forças, o Senhor vai continuar, ó Deus, tratando com os teus filhos. Que haja paz em seus corações.
Ó Deus, que junto com a igreja eles possam exercer o chamado, o dom, a vocação que o Senhor plantou em suas vidas. Aleluia. Que possam estar levando essa alegria para onde quer que o Senhor os conduza. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os sustente. Que o Senhor traga muitas alegrias em sua caminhada. Em nome de Jesus.